Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui de novo, mais uma vez. Tamo aí. Hoje é um pouco mais recuperado, né? Ontem tava cansado. Mas tamo aí para dar continuidade à nossa playlist, o Evangelho no Lar. E como vocês sabem, né? A gente tá sempre aqui fazendo dia sim, dia não, a gente grava essa prece com o objetivo de gerar uma boa vibração, né? E obviamente fazer nossa pequena parte de algum jeito, né? Para que isso de alguma maneira possa ser útil para alguém, enfim, né? Bom, como vocês sabem, eu sempre antes de começar aqui eu faço alguns minutos de respiração. Antes eu fazia isso, né? Assim que começava a gravação do vídeo, mas agora eu estou fazendo diferente, então eu faço a respiração antes, né, a minha meditação, e aí entro efetivamente na gravação exatamente no momento em que começo pela evocação dos nossos bons amigos, né? E como vocês sabem, sendo o Evangelho do Lar uma proposição espírita, a gente usa esse livro aqui, ó, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente usa também esse livro aqui que a gente está terminando de ler. Logo a gente vai trocar de livro. Cirurgia Moral, né? Do João Nunes Maia, pelo espírito do Lancelin. Muito legal esse livro. E a gente também usa esse outro livro que, né, não tem muito a ver com o espiritismo diretamente, mas eu acho extremamente espiritualista, que é a Sri Prembaba, né? Que é Flor do Dia. E esse livro aqui fala especificamente sobre alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a vida, sobre comportamentos, né, sociais da atualidade. Tá bom? Bom, então a gente junta esses três livros, a gente lê alguns textos, né, e aí a partir desses textos a gente faz uma reflexão, então, com o objetivo de enfim, né, fazer uma boa vibração, vamos chamar assim, para os nossos bons amigos, né, para os espíritos de um modo geral, e também para as pessoas que nos assistem, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Querido Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para poder gerar uma vibração positiva, uma boa prece, que nós possamos escolher bons textos e vós, os bons espíritos, possam nos ajudar a interpretá-los, tirar deles o melhor propósito para o dia de hoje. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos abençoem, protejam esse momento e que o nosso coração cheio de alegria possa vibrar positivamente por todos os nossos irmãos, consciências encarnadas ou desencarnadas que estejam necessitadas dessas palavras ou dessas vibrações, e que Jesus abençoe e proteja a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 122, a indulgência. Joseph, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce e tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se o vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário,
ela os acende a fim de que não sejam conhecidos e se... Desculpa, ela os acende não, pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-las, ou seja, uma desculpa aceitável, séria e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, os destacam de modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ostensivas, não tem censura nos seus lábios, mas apenas conselhos muitas vezes velados. Quando vos lançais à crítica, que conclusões se devem tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais do que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos convosco mesmo e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que consequentemente perdoa muitas vezes os erros que repreendeis, ou condena o que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensais que vós que proclamais tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. O que dizer? Às vezes a gente lê os textos do Evangelho, e sem querer colocar isso aqui numa lápide, como se fosse a única verdade possível, mas a gente vê textos que são extremamente espirituais e que eles passam assim tão desapercebidos assim, por exemplo, esse texto é um texto que é um texto extremamente poderoso, vamos dizer assim, mas sutil. Ele não tem nada que ser, porque eu acho que isso na verdade tem muito a ver com isso, é muito espiritual, que é exatamente o lance de você não tem nada que seja extraordinário, incrível, na acepção total da palavra, que é aquela coisa que é impossível de crer, é um negócio completamente razoável. Olha, tipo, nesse caso de ser indulgente para com o outro, nós seres humanos temos a mania, de, eu acho que até um senso de preservação que faz isso, da gente tentar diminuir o outro para a gente se sentir um pouco mais forte do outro, se sentir um pouco mais valorizado, em relação ao outro. E hoje em dia, com esse negócio de rede social e todo mundo está super empoderado, que, aliás, essa palavra é uma palavra que surgiu recentemente, mas está todo mundo empoderado ou empoderada, todo mundo com melhor carro, melhor telefone, melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo. Mas ninguém sabe de fato o que é que está rolando lá, no dia a dia da pessoa, Às vezes a pessoa tem uma situação ruim, sei lá, tem uma situação que é real, vamos dizer assim, que, por exemplo, às vezes tem problemas no casamento, mas se comporta nas redes sociais como se fosse um mar de rosas. Às vezes uma pessoa ostenta uma roupa, uma coisa e tal, e você vai ver, não é nada daquilo, E ainda que fosse, no caso de roupas ou bens materiais, uma coisa bem ridícula, bem pequena, a gente gastar a nossa energia, para ostentar esse tipo de coisa, que é uma coisa passageira. Não estou dizendo que isso é ruim, é bom pra caramba, mas é passageiro, Isso é um tipo de coisa que não vai durar muito tempo, Então
Então não tem muito sentido, né, que as pessoas ostentem isso, né? Não faz muito sentido. Afinal de contas, não vai durar para sempre, né? Como a gente gasta tempo e energia com coisas perecíveis, com coisas que vão ficar por aqui mesmo, com coisas que não vão demorar muito tempo para acabar. Então cabe a nós, né? Cabe a nós, na medida do possível, tentar, como é que eu digo? Tentar subverter essa sensação de que o valor, né, o valor monetário, o valor seja o grande distintivo, né, da tua capacidade, das tuas capacidades, né? E aí, obviamente, sentimentos como indulgência, como caridade, que aliás indulgência é um gesto de caridade, mas, né, por exemplo, discrição, humildade, isso não dá voto, né? Isso não ganha jogo. Então, por exemplo, são moedas que não valem muito hoje em dia, quer dizer, valem demais, mas elas não estão em voga, né? Elas não são coisas badaladas, né? Ninguém está muito preocupado com isso hoje em dia, né? É muito legal quando você vê uma pessoa que oferece para você empatia, simpatia, humildade, é muito legal. Você fala, puxa, que legal que é isso. Mas é engraçado que parece que isso não estimula muita gente a correr atrás disso, né? Só é legal receber, mas a gente nunca pensa em fazer pelos outros aquilo que a gente recebe, né? Enfim, é uma questão, acho que de sociedade isso, né? É como se a pessoa que fosse caridosa, simpática, empática, ela fosse uma pessoa besta, uma pessoa que não, né, uma pessoa que é constantemente abusada, então ela não tem valor, né? É engraçado que, por exemplo, uma pessoa que ostenta, que desrespeita, né, ou seja, um abusador, ele é mais valorizado na nossa sociedade do que uma pessoa simpática, humilde, na maioria das vezes, né? Às vezes, por exemplo, um exemplo simples, você está andando de carro na rua e o cara te dá passagem. Você acha legal e tal, e fica por isso mesmo. Por outro lado, você vê um carro um carro muito chique, sei lá, acelerando e cortando a tua frente, você fala, puxa vida, que, né? É estranho, não sei. Sabe, é uma coisa que às vezes a gente não entende muito bem. Parece que a gente acha legal, né, esse tipo de comportamento, enfim. E voltando especialmente nesse texto, né, que é um texto que passa, ele não tem nada demais, ele não tem elementos incríveis, ele não tem nada. Ele fala, indulgência, esse é o grande lance. É isso que a gente deveria fazer, né? A gente deveria, na medida do possível, tentar implantar dentro das nossas consciências essa coisa da indulgência, né? E obviamente a gente está cada vez mais exclusivista, cada vez mais massacrador, vamos dizer assim, né? Cada vez mais a gente está pensando em nós mesmos, em nós em primeiro lugar, e não que isso seja errado, isso não é errado, a questão a gente tem sim que se preservar, porque assim, né, eu acho que é um equilíbrio muito complicado de se explicar, mas é mais ou menos o seguinte: se você não está bem, né, se você não está bem, não tem como você oferecer bondade, porque você não tem bondade dentro de você. Eu gosto de dar aquele exemplo do cachorro, né? O cachorro é um animal que é assim: se você bate nele, agride ele, maltrata ele, ele vai avançar em você. Mas se esse mesmo cachorro, se você mudar o comportamento num dado momento e começar a agradar esse cachorro, dar comida para esse cachorro, biriri bororó, esse cachorro passa a te amar de uma coisa assim, como se não existisse passado, entende?
Então a gente precisa obviamente pensar por um lado, que é o seguinte, né? A gente também não deixa de ser animal. A gente tem o nosso lado animal muito forte ainda, né? Uma densificação muito grande, né? Essa animalia ainda existe, né? Coexiste, né? Com a gente, né? Essa animalidade. Então, se você, por exemplo, se deixa agredir, se você tem hábitos ou comportamentos que de certa maneira te punem, te prejudicam, te deixam tua vida ser amarga, dura, difícil, obviamente você não tem muita reserva para oferecer muita coisa para os outros, entende? É como se você fosse um cachorro esfarmado, sabe? Você não tem mais nada, a única coisa que você pode fazer é morder, entende? Então a gente é do mesmo jeito. Então, se manter esse equilíbrio entre a gente cuidar bem da gente ficar bem, e isso não estou falando de ter dinheiro em excesso, não, é ter o necessário para pagar os boletos e ter paz. É isso, entendeu? Então, assim, e cada um, né, vai ter essa dose do dinheiro em função do tipo de coisas que ela acha importante, né? Então isso é muito particular, não dá para entrar no mérito do que é que seria necessário para cada um, mas cada um tem uma ambição e não tem problema ter ambição. O problema é quando a pessoa se perde, né? Quando a pessoa se perde, quando a pessoa já tem o suficiente, mas quer ter mais, né? Por exemplo, a pessoa tem uma televisão, ela quer ter 4, né? Ou ela tem 4 e quer ter 20. A pessoa tem uma casa para morar, mas ela não quer uma, ela quer 5 casas, mas ela é sozinha, ela mora numa casa só. Uma casa para ela é suficiente, mas ela quer ter 5, não sei porquê. Entende? Ela poderia viver com o aluguel das 3 casas que ela tem, mas ela quer ter 10 casas para alugar. Ela poderia ter um carro, mas ela quer ter 5 carros, né? Então, esse tipo de comportamento não tem nada errado também com isso. A questão é que quando a pessoa se perde por isso, né? Quando a pessoa se perde por isso. Porque do mesmo jeito que a gente está falando dentro do limite da razoabilidade, que é uma pessoa de classe média, né, imaginando um universo de classe média, se a gente pegar uma pessoa mais pobre, também, entende? Às vezes ela tem também esse tipo de ambição também, num outro nível, mas tem também, entendeu? Por exemplo, sei lá, tem um cachorro, ela quer ter 15 cachorros, mas não tava bom, não já era suficiente, mas ela quer ter 15, entende? Então aquilo acaba gerando ruído na vida dela, perturbações, às vezes, né? Dependendo do tipo da pessoa, isso acaba gerando uma perturbação na vida dela. Às vezes, por exemplo, ela tem um telefone simples, normal, que funciona, mas ela quer um super telefone, entende? Que não é para ela. Ela não precisaria daquilo, mas ela quer ter. E ela passa a sofrer, né? A se escravizar, a lutar, a ter coisas para ter aquele negócio que ela não precisava ter. Ela necessariamente não precisava. Entende? Então é uma linha muito tênue a gente saber identificar o que é necessário para nós, né, para você ter paz, porque na verdade o que a gente deveria buscar na evolução consciencial é simplesmente ter paz. E aí você precisa analisar antes de tudo o que é que te enche o saco, o que é que te irrita, o que te, né, o que te provoca, e começar a tirar essas coisas da tua vida na medida do possível. Se você não consegue administrá-la, você tira. E aí tua vida vai ficando mais simples, mais fácil de ser levada, sabe? E aí, obviamente, você começa a ter um pouco de paz, começa a ter um pouco de... Você relaxa um pouco mais. Então, obviamente, fica mais fácil de você entregar um pouquinho da tua paz para as pessoas, um pouquinho da tua paciência para as outras pessoas.
né? Um pouquinho do teu dinheiro para outras pessoas, né? Sem que isso te irrite, te estresse, né? Enfim, esse ponto de equilíbrio é muito difícil. É como eu sempre digo, a escalada espiritual, ou seja, a busca pela sua espiritualidade, é uma coisa individual e particular, e cada um tem a sua caminhada, né? O meu pai dizia, eu não conhecia esse meu avô, né? Mas era pai do meu pai. E o meu pai me dizia que o pai dele sempre dizia para ele: olha, cada um tem uma cruz e cada cruz tem um peso, né? Então cada um sabe exatamente o peso da sua própria cruz, e cabe a nós mesmos, né, tentar aliviar o peso dessa cruz, para que a gente possa, na medida do possível, carregar menos peso, tá certo? E isso, de certa maneira, é a paz. E sem essa paz fica muito difícil que a gente seja indulgente, né? Se a gente estiver acuado, sofrido, a gente não tem como a gente ser indulgente, não tem problema nenhum nisso, tá certo? Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelas pessoas que nos desafiam. Eu não vou dizer inimigos, porque às vezes é uma palavra muito forte, mas tem muita gente que desafia a nossa paciência todos os dias, que desafia a nossa boa vontade, que desafia a nossa humildade, que desafia a nossa capacidade de administrar problemas, né? Então, que a gente possa pedir por essas pessoas. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Estamos aqui humildemente para pedir que vós, os bons espíritos, possam extrair de nós algumas vibrações que sejam úteis àquelas pessoas que nos desafiam, eventualmente ou todos os dias, longe de casa ou dentro de casa. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam aclarar as ideias desses nossos irmãos, e que nós, à medida do possível, possamos ter as nossas energias renovadas, a fim de que esses desafios possam ser compreendidos, suplantados e, se possível, ajudados por nós mesmos, a fim de que essas consciências também possam receber o seu quinhão de caridade, de amor, e que nós possamos ser o instrumento dessa paz. E abençoa, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos ter a força espiritual necessária para implementar as tuas ideias no caminho da nossa evolução. Que esses nossos irmãos e irmãs possam receber as bênçãos de Jesus e as nossas orações, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Nós estamos na página 132 do livrinho que termina em 156. Então tá no finzinho já. Tá? E vamos lá ler mais um pequeno micro capítulo aqui. Capítulo 40, na página 132, Lancelin diz: compreender melhor. A compreensão é um dom espiritual que todos temos e que varia muito em função do momento como assimilamos as coisas. Varia em razão da evolução espiritual de cada criatura. Há dois modos de compreender. O primeiro é compreender e não praticar. O segundo é capacitar-se a viver o que já aprendeu pelas faculdades do discernimento. Em todos os acontecimentos que a vida nos apresenta, podemos avaliar cada vez melhor as nossas condições espirituais ante a sociedade, sendo de senso comum que não devemos criticar os outros com esperanças de tomarmos os lugares que eles já alcançaram por méritos. Compete a cada um conquistar o seu próprio ambiente e a sua própria posição entre os que viajam ao seu lado, sem o timbre da vaidade nem o barulho do orgulho. Deves atingir a tua posição com humildade e acatamento, com respeito à honestidade, porque não é desmerecendo os teus semelhantes que alcançarás a verdadeira honra. A escola de Cristo é bem diferente das escolas do mundo. O mundo ensina o egoísmo, Jesus o desprendimento com discernimento. O mundo ensina o orgulho de raça, Jesus o amor a todas as criaturas. O mundo limita-te a ensinar o amor à família, Jesus ensina o amor universal. O mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior, e Jesus adverte sobre os conhecimentos internos. O mundo nos ensina o revide das ofensas para salvaguardar a honra. Jesus nos mostra como exemplos de sua vida o perdão aos que nos ofendem e caluniam. O mundo nos cobre de glórias quando o matamos. Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos as vidas. O mundo nos ensina a conquistar os bens materiais e Jesus nos mostra os valores dos tesouros imperecíveis do Espírito. Eis os primeiros toques da grandeza do Mestre, que podes avaliar e seguir os caminhos que podes escolher, o de Jesus ou o do mundo. Aquele que compreende melhor o futuro da alma vive no mundo, mas não se esquece de viver com Jesus no coração, porque ele ajuda a seguir o melhor. Cristo não veio ao mundo fora de época, como dizem muitos dos que ignoram os verdadeiros objetivos do ensino do Senhor. Ele desceu à terra na nave do amor, no momento certo e na hora pré-estabelecida por Deus, em socorro à humanidade sofredora para consolar, curar e salvar as criaturas, dando condições a cada um de se salvar a si mesmo, cumprindo as criaturas inspiradas por ele mesmo, no comando do progresso do planeta. Deves assimilar o quanto puderes o que se refere ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o código divino da esperança em ascensão, pois somente ele extingue das nações o ódio, a usura, o egoísmo e estabelece a confiança recíproca entre todos os povos da terra. O Evangelho nos ajuda a compreender melhor os nossos irmãos, para que possamos viver na eterna paz de consciência, sem prejudicar os que procuram esses mesmos caminhos com destino ao paraíso interno, onde reina a felicidade.
Interessante essa leitura, né? E aí a gente fica com essa ideia de que é impressionante, como eu não sei de onde saem essas coisas, mas é assim, como estão alinhadas, né, as coisas, né? Porque se a gente, na medida do possível, não tenta ser empático um pouco com o outro para tentar, enfim, compreender a dor que o outro sente, é óbvio que a gente vai brigar com o outro, né? É óbvio que a gente vai ficar com raiva do outro, né? Porque cada pessoa é um universo. Então, e obviamente, quando a gente está num embate de ideias com alguém que a gente não gosta, né? Que nem a gente fala, né? Quando o santo não bate, né? Quer dizer, uma pessoa que nos desafia de algum jeito, né? É mais fácil a gente tentar diminuir essa pessoa, subjugar essa pessoa, para que a gente possa validar a nossa opinião, né? Em relação validar a nossa opinião para os outros em relação àquele que a gente não gosta, né? Então é importantíssimo que a gente possa, né, tenha condições, né, de compreender o outro, mas é como eu digo e vou repetir mais uma vez, a gente só vai ter condição de ceder um pouco de espaço para o outro, o qual a gente não concorda, né, se a gente tiver algum, vamos chamar assim, algum resíduo, né, dentro de nós, alguma reserva, alguma coisa que diga para nós mesmos, né, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né, estamos em paz, não quero guerra com ninguém, né. Vocês já viram aquela frase, né, eu já vi muita frase, né, que uma pessoa de barriga cheia não quer guerra com ninguém, né, e é muito verdade, né. Se você tá nada satisfeito com o mundo, com a política, com as pessoas, com a vida que você tem, é óbvio que você vai querer guerra com todo mundo, né. Porque essa fome emocional, ela nunca passa, né? Então a gente precisa se alimentar emocionalmente, assim como a gente alimenta bem o corpo, a gente precisa alimentar o emocional também. Assim como, sei lá, uma vez por semana a gente compra uma caixa de, sei lá, um bombom, a gente compra um sorvete, né, para cuidar da nossa criança interna, a gente tem que fazer a mesma coisa pelo nosso emocional, entende? A gente tem que dar manutenção nesse emocional também, porque se a gente for só for cedendo, tirando, doando, sendo acuado, estressado, e doando, chega uma hora você não tem mais nada, a única coisa que você quer é matar um mesmo e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo, né? Porque o problema é isso, né? O problema não é sentir. O problema é o que você vai fazer com esse sentimento. Então, é importante que a gente não tenha pudor para falar dessas coisas, porque senão nós estaríamos sendo hipócritas, né? Senão a gente entra naquela vibe do gratiluz. Ai, que corre, eu sou uma pessoa de paz, não sei o que lá. E aí eu, né? É um tirano dentro de casa, uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, né? Mas pros outros, ai, nossa, fulano ou fulano é tão, ai, uma pessoa tão legal, nossa, tão boa, tão não sei o que lá. Aí fora dos holofotes a pessoa é uma desgraça na Terra, né? Uma pessoa, enfim. Então, pra gente não ser hipócrita, a gente precisa falar desses sentimentos sem medo, né? Compreendendo que nós temos limitações e compreendendo que nós temos desafios. E obviamente compreendendo cada vez mais que nós precisamos cuidar desse emocional, que nós precisamos estar bem emocionalmente. Porque senão não vai sobrar nada, entendeu? Não vai sair mais nada de bom de nós, apenas agressões, agressividades, né? Vamos fazer uma prece por nós mesmos, pelos nossos desafios, pelas coisas que
que estão na nossa vida nos incomodando nesse momento e que nós poderíamos contar com a ajuda dos bons espíritos para que nos ajudem, né, na solução desses problemas. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam orientar os nossos pensamentos para que nós possamos perceber o que é realmente importante e necessário para a mudança efetiva da nossa vida. Que vós, os bons espíritos, possam iluminar durante o nosso sono do corpo físico as nossas mentes, permitindo que nós possamos enxergar essas tais dificuldades e que nós possamos ter a coragem fundamental de se envolver com elas e resolver da melhor maneira possível. Que as nossas caminhadas espirituais sejam proveitosas para nós mesmos e que, na medida do possível, possamos ser melhor hoje do que fomos ontem. Vós, os bons espíritos, nossos anjos guardiões, sabem exatamente de tudo que precisamos e de tudo que precisa acontecer em nossa vida para que nós possamos nos direcionar para o caminho correto. Assim pedimos que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar nas nossas contendas e nos nossos desafios. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Destituindo o ego espiritual. Para poder doar ao outro é preciso ter o que doar. É preciso ser generoso consigo mesmo para poder ser generoso com o outro, o que significa poder ir além dos não rumo à sua própria saúde, prosperidade e alegria. Alguns ouvem falar de altruísmo e logo saem por aí pregando e querendo fazer caridade, mas ainda não têm o que oferecer. Esse movimento é justamente o contrário do altruísmo, pois é carregado de necessidade de reconhecimento e de atenção. É uma falsa caridade, uma doação que quer algo em troca. Essa ação serve apenas para desenvolver um aspecto da natureza inferior, conhecido como ego espiritual. Meu Deus, né? Quem é que faz o bem desprendido? Quem é que faz o bem sem se preocupar com o resultado do bem que fez? Quem é que faz algo de bom sem se preocupar com as consequências? Tipo assim, eu vou ajudar o meu cunhado. Mas na primeira vez que o cunhado
pisa na bola, pronto, você já sai falando mal. Por quê? Porque o ego foi ferido, né? Por exemplo. Outro exemplo, eu dou um alimento na porta e fico acompanhando o que o cara vai fazer com aquele alimento, e desconfiando, né, para descobrir se eu fui enganado ou não. Porque aí o meu ego, né, vai ficar ferido. Tipo, fui ludibriado, fui enganado por aquele morador de rua, nunca mais eu faço isso. E isso é difícil, porque obviamente, né, você não vai, né, sei lá, você não deve ser inocente, né, a um ponto, por exemplo, de ficar dando alimento para um, sei lá, para um viciado em drogas, trocar por droga. Você não precisa ser inocente desse ponto, né? Mas ao mesmo tempo ficar preocupado com o que vai acontecer com aquela doação que você fez, a um nível de, não é preocupado em si com a doação, mas preocupado se você foi enganado ou não, né? Então é uma linha muito complicada, muito difícil, muito tênue de ser percebida. Mas uma doação desprendida, uma caridade desprendida, sem se preocupar com, né? Isso é muito difícil. Isso é verdadeiramente muito difícil. Mas obviamente passa por aquilo que a gente sempre fala aqui. Você tem que ter algo para doar. É tipo um pé de laranja. Você planta uma laranjeira na sua casa, você vai comer 50 laranjas. O pé dá 250. Alguma coisa você vai ter que fazer. Se você não fizer nada, cai no chão, perde, enfim. Então é a mesma coisa. Agora, se você não tem laranja nenhuma na sua casa, não tem como você doar laranja. Não tem. Então assim, você primeiro precisa ter algo sobrando. Algo que pro teu consumo, vamos dizer assim, próprio, algo esteja satisfeito, para que você possa, obviamente, ter algo para oferecer para alguém, né? E aí cabe a cada um de nós a reflexão, né? Em que momento da vida eu estou? Em que página desse livro eu estou? Né? Porque a busca espiritual é isso, é cada um por si e Deus por todos. E aí a gente vai lá para as 3 da manhã, que é quando a gente começa a refletir sobre a vida que a gente tem e a vida que a gente gostaria de ter. Agradeço a presença de vocês aqui e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Obrigado e até lá.